Boa tarde. Está muito alto. Quem de nós já não participou de uma roda de conversa? E quantos de nós já não saiu de uma roda de conversa com seus amigos ou com seus familiares, sentindo-se crescido, expandido, algo que foi acrescentado à sua vida? Ou também ao contrário, de repente, numa roda de conversa, você saiu reduzido, encolhido. Estamos falando da linguagem verbal e do poder criador das palavras para quem as profere e para quem as ouve. E estamos também falando de interações humanas. O que eu vou falar com vocês agora, nesses próximos minutos, na verdade, é a partilha de uma experiência, de um dos trabalhos voluntários da Associação Médica Espírita do Distrito Federal, da qual eu faço parte, a AMIDF, do Núcleo de Benemerência da AMIDF, em parceria com um centro espírita chamado Safra, Sociedade Assistencial Francisco de Assis. É uma ferramenta que nós escolhemos, a roda de terapia comunitária integrativa, porque nós gostaríamos de trabalhar com uma ferramenta promotora de saúde. E eu e algumas amigas, eu, doutora Fabíola, doutora Luciana, a doutora Fabíola deve estar aqui presente, que é a presidente da AMIDF, nós conhecemos esse trabalho, nos encantamos com ele e fizemos a formação e fomos habilitadas como facilitadoras para a realização deste trabalho. Antes de iniciar, eu queria realmente fazer agradecimentos tanto à AMIDF, que quem me oportunizou a realização desse trabalho, através desse núcleo de benemerência, ao Centro Espírita Safra, às participantes da roda de terapia comunitária, sem as quais eu não tinha nada que dividir aqui com vocês, e a organização do Medinés, por ter aceito essa minha partilha de experiência neste evento. Eu vou começar apresentando o formador, o criador da roda de terapia comunitária integrativa, que é o doutor Adalberto Barreto. Ele é doutor em psiquiatria e antropologia e foi o grande mentor desse trabalho. É um colega nosso, nordestino. Eu sou de Alagoas, venho de Brasília, mas sou de Alagoas, que, percebendo uma necessidade, uma demanda imensa de cuidados assistenciais em uma favela no Ceará, uma favela em Fortaleza, e a dificuldade, a pequena oferta de profissionais para intervirem naquela comunidade, ele, creio que de maneira intuída, pensou numa maneira, numa solução que fosse gerada da própria comunidade, dos saberes daquela coletividade, para tentar auxiliá-los. E foi aí que surgiu a roda de terapia comunitária. Desde 1987, salvo engano, ou seja, há mais de 30 anos, e hoje essa roda ela já é realizada em cerca de 24 países, com vários multiplicadores, com centros de formação nacional e internacional, e já é validada como ferramenta de promoção de saúde e inserida nas práticas integrativas do Ministério da Saúde. Ele formatou essa roda em 3 etapas principais, 3 únicas etapas. A primeira é a etapa do acolhimento. Gostei muito aqui porque os palestrantes que me antecederam falaram muita coisa que tem a ver com todo esse trabalho, que sempre é um trabalho, sempre as palestras têm uma questão que é sincrônica no modo como elas foram escolhidas para estar nessa sequência. Então, tanto o doutor Edson como o doutor Marco já falou algumas coisas que têm a ver, que vocês vão ver que tem alguma coisa com esse nosso trabalho também. Então, a primeira etapa é a etapa do acolhimento. Então, na realidade, a gente dá as boas-vindas aos participantes da roda, que podem ser de 2 a 500, não tem um número restrito, são voluntários.
nós damos as boas-vindas, fazendo as comemorações dos aniversários, das coisas boas que aconteceram, eles dividem isso com a gente. E fazemos uma dinâmica de aquecimento, de descontração. Segue-se a escolha do tema, que é a etapa principal, onde os participantes são estimulados a falar e os demais serão estimulados a ouvir, e um tema só vai ser trabalhado. É apenas um tema que é escolhido e aprofundado. Usualmente, o tema que é escolhido é o tema que, de verdade, toda a roda precisava aprofundar, porque ele é votado e ele é escolhido porque é um tema que tem ressonância com cada um daqueles participantes. E uma terceira etapa, que é o encerramento, que nós fazemos um ritual de agregação. Esse aqui é uma foto de uma roda de terapia no projeto Quatro Varas, que foi onde tudo começou, na favela do Pirambu, no Ceará. E observem que no chão tem o desenho de uma teia. Isso aí é exatamente para simbolizar a rede solidária que é criada nesse trabalho, e todas as rodas realizadas a partir desta daí são apenas um único fio que vai tecer um mundo mais fraterno, compassivo, com agentes transformadores gerados, nascidos naquele grupo de apoio, naquele grupo de ajuda. E o que é exatamente essa roda? Como que o doutor Adalberto a define? É um espaço de escuta, de construção de vínculos a partir de uma situação problema. Então, como eu falei, os participantes são estimulados a falar, alguém vai trazer um tema que é escolhido, uma situação problema. Todos os outros ficam ouvindo. Ali é muito importante o treinamento da escuta, porque nós sabemos que estamos numa era de tanta tecnologia e de tantas interações patológicas que pouco você encontra um espaço de ouvido qualificado para que você possa dividir alguma dor. As pessoas têm dificuldade para dividir a dor e, às vezes, quando elas têm essa possibilidade, elas não encontram um ouvido qualificado para fazê-lo. Então, esse espaço de escuta nos remete à primeira grande regra da roda de terapia. Ela precisa ser seguida 4 regras para que o trabalho tenha uma condução satisfatória. A primeira regra é a regra do silêncio. Quem vai estar ali falando, está falando de dor. Quem se expõe precisa de ser acolhido, precisa de ser escutado e respeitado. Quem é escutado e respeitado passa a confiar no grupo. Quem confia gera vínculo, e quem gera vínculo constrói aquela rede solidária, daquela teia que vai tecendo esse mundo mais novo que a gente está propondo com um trabalho que utiliza um simples recurso de disponibilidade de tempo de pessoas e de voluntários que queiram participar. E o que se faz nessa roda? Tem tudo a ver com o que o doutor Edson estava falando dos grupos de ajuda. O que se faz? Nós vamos lá, o grupo vai lá partilhar do que vivemos e não falar do que sabemos. Por que isso? Porque os saberes, lembram, no conceito da roda, ela vai aproveitar os saberes da coletividade. Os saberes vêm na hora da partilha, na hora da dor, que eu estou partilhando o meu sofrimento, e vem um saber na hora da partilha da superação, que não é uma receita para ser doada ao outro, mas simplesmente uma alternativa que o outro pode ou não escolher para ele. Então, esse partilhar do que vivemos nos remete à segunda regra da roda. Primeira regra do silêncio. Segundo, falar do eu. Não é? Porque como que você vai contar de uma experiência que não seja a que você vivenciou? E eles podem até levar um tema que seja relacionado com o seu contexto familiar ou social, mas sempre falando do que ele está sentindo em relação a esse contexto. Então, se é um irmão que tem um problema, ele vai lá falar de como é que ele está encarando e como é que ele está se sentindo em relação ao irmão problemático.
porque ele não sabe o que o irmão sente. Ele sabe como é que ele se sente em relação ao irmão. Ele não vai dizer para o irmão o que ele tem que fazer. Ele vai tentar se transformar para saber como a sua autotransformação o ajudará naquele enfrentamento daquele problema. Então, regra número 2, falar de si, falar na primeira pessoa. E o que é que não se faz nessa roda? A roda não é um espaço para debater ideias, não, não. Nós só vamos lá para ouvir um ao outro. E para nesse espaço de escuta que é criado, não tem margem à discussão de ideias. Nós não vamos lá dar conselhos, né? Como o doutor Edson estava falando. E, principalmente, e isso é um lembrete que a gente faz muito na roda, porque é uma coisa que a gente costuma fazer. Toda vez que se aproxima de alguém para nós, falando de algum sofrimento, a gente parece que já tem um conselho pronto para dar, né? Como se nós soubéssemos o que é que o outro realmente necessita. Então, isso fala da regra número 3, que é não julgar, não dar conselhos. Então, vocês imaginem que, se eu tenho um espaço de escuta, onde ninguém vai me julgar, onde ninguém vai tentar me dar conselhos que eu, de repente, nem pedi, e onde eu vou só falar de mim e ver alguém que vai escutar, isso é um lugar de muita segurança. Isso atende até uma das motivações básicas da pirâmide de Maslow. A pessoa se sente seguro, por isso que gera vínculo. E a regra número 4, que é a regra da cultura, que eu vou deixar para exemplificar no final dessa exposição. E por que essa roda de conversa, remetendo ao título da minha palestra, que é roda de conversa terapêutica, né? As dimensões do cuidado, por que essa roda se tornou uma ferramenta tão sólida como instrumento terapêutico? Hoje, as instituições todas têm missão, visão e valores. A roda, ao invés disso, ela tem um slogan. E é um slogan que é quase um mantra para nós, porque nós repetimos ele todo o início da roda. A roda, aliás, ela é explicada todas as vezes com seus objetivos, porque numa roda de 40, atualmente hoje a gente trabalha às vezes até com 50 mulheres, a maioria é mulher, vez por outra vai um homem, mas todas as vezes pode ter 1 ou 2 voluntários que são iniciantes, que estão indo pela primeira vez, e nós explicamos sim, todas as vezes. E esse mantra diz: quando a boca cala, o corpo fala. E quando a boca fala, o corpo sara. Todo o processo que acontece de desprendimento, de a gente tirar essa timidez de cada pessoa, de exposição, todo o processo que acontece nessa roda é alicerçado neste slogan. Mas o que acontece, qual é a importância fundamental que o doutor Adalberto viu nesse trabalho, quando ele iniciou naquela favela, do quanto que isso foi importante, porque isso reduziu, e isso com trabalhos que ele fez e mostrou isso para o Ministério da Saúde, ele reduziu em 75% as idas às unidades de emergências por esses problemas emocionais. O que acontece quando essa boca cala? Claro que trazendo para o contexto que a gente está colocando aqui, da roda de conversa terapêutica. As emoções, quando nos calamos, quando não encontramos esse espaço de escuta, quando não encontramos esse ouvido que nos acolhe, que é qualificado para nos ouvir, as emoções elas são bloqueadas. Inicialmente no nosso corpo sutil, que talvez seja no nível energético do adoecimento, ou no nível funcional, e depois, sim, no próprio corpo físico. E essas emoções que são bloqueadas, elas vão gerar, no organismo físico, vão gerar as sensações. Os pacientes chegam reclamando de algo que eles não conseguem definir. Eles têm uma agonia no peito. Estou vendo o doutor Décio ali, um bolo que sobe que desce, né, doutor Décio? Eles têm uma agonia no peito, eles têm uma palpitação, eles têm algo que eles não conseguem definir.
Isso, muitas das vezes, gerado por essas emoções que são bloqueadas. E, às vezes, eles escondem tanto isso que ela vai para um porão do nosso cérebro, ela vai para um subconsciente, mas elas não deixam de existir. Elas continuam lá. E, de onde elas estão, elas têm um poder ainda muito grande sobre nós. As emoções geram sensações. As sensações não transmutadas, não transformadas, não reconhecidas como uma emoção, vão gerar sintomas. E isso, de fato, é uma coisa que pesa nos ombros daquelas mulheres que chegam até nós. Muitas das vezes, muitos dos temas têm como frase principal a sobrecarga. Elas se encontram exauridas, física, psíquica, mentalmente. E essa exaustão física ou psíquica tem muito a ver com o nível de estresse crônico que elas se encontram. E não no estresse saudável, naquele que nos faz nos mover, naquele que faz com que você esteja desempregado, você vai ainda procurar um emprego. Aquele que faz você ir fazer uma atividade física independente do tempo que está acontecendo. Esse estresse que a gente chama de eustresse, é o estresse que nos faz bem, é o estresse que nos dá adrenalina. É um pouco do que eu estou aqui. Na adrenalina. Eu estou com um pouco de palpitação. Cadê minha amiga cardiologista? Está ali. Bom, não, elas não estão nesse tipo de estresse. Elas estão no estresse nocivo. É como se, metaforicamente, elas estivessem ou com o pé travado no freio ou com o pé travado no acelerador. Pé travado no freio, o carro não se move. Pé travado no acelerador, o carro vai dar problema. Para quem o dirige e para todos os transeuntes ali. Esse é o distresse. E é assim que nós encontramos muitas dessas participantes da roda de terapia. E os sintomas, sem um tratamento adequado, ou sem um reconhecimento das suas causas, seguem enchendo as filas dos prontos-socorros para tratamento apenas dos efeitos. Dr. Edson também falou alguma coisa desse sentido. Né? Vai tratar, se eu não resolvo a causa, o que hoje era uma dor no estômago pode passar a ser uma diarreia. O que ontem era uma diarreia pode passar a ser uma enxaqueca, sem que eu reconheça exatamente o que me causou. A roda faz esse processo inverso para esse reconhecimento. E por que, então, que ele colocou a importância desse falar? Por que é tão importante falar? Então, o que acontece quando a gente fala? Quando a gente expressa o nosso sofrimento para alguém que, de fato, queira nos ouvir? As sensações passam a ser transformadas na emoção. Esse é o grande objetivo da roda. Nós, como facilitadoras, vamos induzindo, porque muitas das pessoas que estão lá se expondo, elas não têm como nominar o que elas estão sentindo. Elas sentem uma agonia. Ela sente um mal-estar, um aperto. Minha mãe falava que ela tinha um farnizinho. Eu nem sei direito o que é um farnizinho, mas é essa coisa que a gente não tem. Você não tem uma definição. E a gente não tem como atuar sobre essa coisa vaga. Nós, então, fomos habilitadas para, a depender de cada palavra que seja dito, a gente tentar enxergar. Isso é uma raiva? Essa dor é uma raiva ou será um medo? E aí eles começam a se direcionarem e eles passam a reconhecer. Eles estão conversando e falando que eles estão com a dor forte no estômago e a gente pode perguntar, você acha que isso aí é medo ou é raiva? E aí ela fala, não, eu acho que é raiva. E já põe a cara de raiva porque isso já levou à memória da qual foi a raiva. Isso é raiva. É raiva de quê? Ou é raiva de quem? E então elas começam a fazer uma visita ao córtex pensante outra vez, e elas começam a saber de quem que é a raiva. E quando você sabe de quem que é, você começa a descobrir e não ficar só na sintomatologia. Porque na sintomatologia é como se você estivesse recebendo flechadas de alguém que você não conhece e que vem de um lugar que você também não está vendo. É tudo muito obnubilado, é tudo muito um nevoeiro. Mas na hora que a gente passa a pensar a respeito disso,
é aí o momento da intervenção nossa como facilitador para a gente direcionar para o sentimento dessa emoção. E as emoções pensadas, muitas das vezes simplesmente espelhadas, porque ali naquela roda somos todos espelhos um do outro. Ali, como você está num espaço de escuta e você se sente confiante naquilo que está ali, muitas das histórias que elas estão contando, e você está remoendo e você está revendo uma história que você também viveu ao seu modo. E não só elas, tá, gente? Nós, como facilitadoras também. Muitas das vezes eu fico torcendo para que o tema escolhido seja aquele que eu também gostaria de ver trabalhado na roda. Então, todos nós tornamos-nos realmente participantes, atores dessa roda como facilitador, mas a gente também sente o processo desse trabalho. E a gente se encanta de ver, porque não é uma receita mágica, não é numa roda que a gente resolve nenhum problema, mas a gente se encanta de ver, ao longo dos encontros sucessivos, ao longo das rodas, uma mulher que chega, às vezes cabisbaixa, com uma história de depressão ou de revolta, e, de repente, elas reaparecem com um brilho no olhar, muito mais empoderadas, com um batom rosa nos lábios, se sentindo fortes e chegando ali, que antes estavam só fazendo o seu depoimento de dor, chegando ali para levar uma partilha magnífica de superação. Fazendo com que o que elas estavam sentindo, elas também pensem a respeito. E, a partir do momento que pensa, comecem a atuar, a agir, a ter um comportamento diferente. Não ficar só na ruminação dos seus sentimentos e sensações dolorosas. E esse fluxo nesses três eixos de pensar, sentir e agir é que traz uma coerência. E essa coerência traz harmonização para os órgãos. E essa coerência traz harmonização para a alma. E o conceito maior, mais amplo, mais maravilhoso que a gente sabe de saúde é o de Emmanuel, que fala que é a completa harmonia da alma. E essa... Cadê Fabiola? Fabiola, eu encontrei essa pérola na internet. Quem fez essa imagem, eu não sei se ele pensou na roda, mas foi uma imagem feita para a roda. E ela apareceu para mim porque, quando a gente está querendo apresentar algo e que tenha alguma coisa que defina com imagem, as coisas vêm, né? Os neurocientistas dizem que o sistema reticular nosso fica procurando aquilo que a gente está muito focado. Mas essa imagem, ela me remeteu à sua história do buraco. Mas é assim que a gente percebe. As mulheres chegam na roda, no fundo do poço. Tudo é muito escuro. E, à medida que elas vão falando, que elas vão se expressando, aquela carga vai saindo e elas vão se tornando mais leves. Eu achei muito bonito isso aqui. É como se elas fossem falando, e ela vai se tornando mais leve. Pela lei da gravidade, o que é mais leve vai subindo. E elas vão, então, a caminho, de novo, do seu sol interno e voltam a brilhar. E a gente consegue perceber esse brilho no olhar dessas mulheres. Por isso que, sim, a roda de conversa, ela tem um efeito terapêutico, ela tem de fato, solidificada como uma ferramenta de promoção de saúde. E nas dimensões do cuidado, a minha palestra fala dimensões do cuidar. E nas dimensões do cuidado, será que essa roda contempla? Nós temos esses domínios, biológico, psicológico, social, espiritual, não é? Será que ela contempla? No domínio biológico, dentro daquilo que nós estamos falando da questão do estresse ou do distresse, que é o estresse nocivo, à medida que que elas vão passando por esse estado esse processo de autoconhecimento, é como se antes elas estivessem, hoje o que os estudiosos da neurociência chamam de sequestro amidaliano. É um nome muito bonito, falando da amígdala, né, amígdala cerebral, sequestro amidaliano. É como se essas mulheres, é como se qualquer um de nós, em algum momento, estivesse refém apenas desse órgão pequititinho, mas que tão importante para as atividades emocionais e de autopreservação. Então, ele é importante, sim, para uma ameaça real.
Mas o que acontece com essas mulheres, ou com qualquer de nós, em estados de estresse nocivo crônico, em estados de estresse, é que parece que nós somos comandados por ela. Parece que cada vez que ela assume um tamanho maior, que ela cresce, ela meio que bloqueia também o nosso cérebro cortical. E nós ficamos com menos clareza de pensamentos, nós ficamos menos objetivos, a gente não faz esse circuito, essa conversa. E por isso que fica muito mais difícil de elas tomarem decisões sozinhas e passam a se boicotarem. Como a gente vê muito isso nos drogaditos e nessas pessoas de comunidade carentes de absolutamente tudo. Então, a gente tem uma atuação nesse efeito biológico. A gente tem uma atuação quando a gente está falando daquelas emoções, e que eu falei que a gente tira esses pacientes das filas de emergência, porque os trabalhos mostram que nos países ocidentalizados, cerca de 60% a 80% das consultas, mesmo consultas ambulatoriais, tem que ver com questões emocionais. E no domínio psicológico, parece que a gente trabalha muito mais nele. À medida que essas mulheres, com suas partilhas de dor, criaram, às vezes, suas prisões mentais. No momento que elas começam a ouvir as partilhas de superação, é como que elas enxergassem e alcançassem a chave que vai abrir essa gaiola psicológica de ruminação. Então, sim, a gente consegue fazer com que elas possam enxergar a luz no fundo daquele túnel que a gente mostrou na imagem anterior. No domínio social, então, é inquestionável o quanto que a roda colabora com isso, porque nós estamos lá em grupo, nós estamos num grupo de apoio, nós estamos ouvindo e aproveitando e valorizando os saberes da coletividade. Elas se sentem pertencentes. Isso é uma outra motivação básica de todo ser humano, se sentir pertencendo a um grupo. Elas se sentem pertencentes, equânimes nas suas diferenças, iguais nas suas semelhanças. Então, sim, a roda também contempla esse domínio. Isso é de fundamental importância, porque hoje já se fala, estudo mais longo que a gente sabe da história, fala que não só essas relações que criam vínculos saudáveis são importantes para a saúde, como também para a própria felicidade. Como que nós sabemos isso? Esse estudo, que eu creio ser o mais longo da história, feito na Universidade de Harvard, onde eles viram grupos de pessoas com poder aquisitivo muito bom, alunos de Harvard, e grupos, população da cidade de Boston, de uma população bastante carente e problemática, e que eles perguntaram, eles acompanharam, e acho que acompanham, não sei se... Eu vi isso daí a última vez, que foi em 2018, então já tem 80 anos esse estudo. Muitos pesquisadores já morreram, muitos pesquisados também já morreram, mas o estudo continuou. E a pergunta acabou? Acabou. Deixa eu só terminar aqui rapidinho. Então, o estudo mostrou, quando eles fizeram as perguntas lá do que era ser feliz, o que eles imaginavam, e eles imaginavam que era ser rico, muito trabalho, ser famoso, e, na realidade, o resultado foi que nos mantém felizes e saudáveis, e o que torna a nossa vida longeva são as boas relações construídas ao longo do tempo. Ponto final, sem nenhum viés, sem nenhuma outra variável. Então, a roda também contempla isso. Do ponto de vista espiritual, eu creio que, desde o momento que o Dr. Adalberto formatou essa roda, ele fez uma parceria com a espiritualidade, porque ele já a fez querendo fazer um bem a um grupo imenso de pessoas, e ainda assim fez centros de formação que multiplicou, e isso está pelo mundo afora. E eu encontrei também esse texto do livro Pão Nosso, que também acho que Emmanuel falou assim, olha, Penha, esse texto também foi para a roda. Ele diz, há caridade no ouvir e no falar, no esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca, falando, os ouvidos, ouvindo, os pés, caminhando progressivamente, serão aliados das mãos fraternas que acolhem nos serviços do bem supremo. Tem tudo a ver com a roda.
Aqui, vou passar rapidamente, isso aqui é só a quantidade, um levantamento da nossa roda, como em todo o centro espírita, é uma população mista, a maioria das pessoas que frequentam são católicas, e o objetivo realmente maior nosso é de, além desse estímulo dessa fala, trazer essa frase do mestre que diz: vós sois a luz do mundo, e a luz não argumenta, mas sim esclarece, socorre, ajuda e ilumina. Que é isso que nós fazemos. E à medida que nós fazemos isso, nós vemos de fato essa luz do mestre brilhar. A gente tira, não é, como diz, debaixo dos alqueires, a luz de cada uma dessas pessoas. Aqui seria um pouco de merchandising, aqui da parceria, que é da nossa AME com o Centro Espírita, que é inserido nessa comunidade. Aqui é a comunidade estrutural, a menos de 10 quilômetros do poder. É que nós temos essa grande favela que hoje nós estamos trabalhando nela. Ali é uma vista... Espera aí. Ali é uma vista aérea. Ela tinha, em 2013, diz que cresce a cada 10 a 20% a cada ano. Era o maior lixão da América Latina, que era a maior fonte de renda daquelas pessoas e também o maior ponto de drogas. Esse lixão foi fechado ano passado. Aqui, nós, quando começamos, era um espaço bem pequeno, teto de zinco, tudo muito humilde, mas agora já ganhamos esse espaço aqui. Essa aqui é uma das organizadoras do centro. Aqui, a maioria dos temas, né? Então, lidera sempre os conflitos familiares, mas está aqui a drogadição, perdas, violência doméstica, abusos, gravidez precoce, tem de um tudo naquela comunidade. Aqui são os registros, a gente tem toda uma coisa formatada para poder a gente registrar quais são os participantes, como é a partilha. Aqui é só uma das participantes que faria um depoimento, mas eu vou pedir permissão para passar esse último vídeo. É possível? São 3 minutos. Pode ser? Doutora Márcia? Tá, esse vídeo que eu falei para vocês que tinha a 4ª regra, que era a regra da cultura. Então, na regra da cultura, nós trazemos alguma música, algum provérbio, algum pensamento que traga para a roda no momento que a pessoa está falando alguma coisa e que traga energia, que traga mais magnetismo a isso daí. E aí eu encerro com esse vídeo. É uma música muito conhecida, muito bonita, mas que também, dentro dessa procura, no momento do preparo dessa apresentação, eu achei que tinha tudo a ver com o despertar dessas mulheres que sofrem essa prisão psicológica e mental pelos seus graus de estresse. Som? Não? Não temos som? Bom, não temos som. Essa é uma belíssima música, chama Skyline Pigeon, do Elton John. E ela fala... A música já está traduzida aí, mas ela fala exatamente do quanto que nós, às vezes, engaiolados que ficamos, necessitamos tanto de um apoio, de um ombro amigo, de uma escuta atenta. Apenas isso, ferramenta simplérrima, mas que pode libertar tantas pessoas carentes ou não. O doutor Marco falou do índice de suicídio entre os médicos, né? Então, em qualquer classe social, nós podemos dar essa ajuda apenas mostrando presença, escutando, ouvindo e acolhendo. A música é bela, mas perdeu um pouco do... Mas o que está aí é que é o mais importante.
Skyline pigeon fly. Em direção aos sonhos que você há muito deixou para trás. Você não consegue aumentar? Não? É isso que a gente faz. A gente vai, aos poucos, dando um pouquinho de asas para cada um do participante que chega em sofrimento, para que eles possam voar outra vez. Muito obrigada.